Gustavo Uribe, como é que o presidente, então, podia viabilizar um fundo eleitoral menor? É possível isso juridicamente? Carla, nem o governo sabe direito como seria feito esse malabarismo jurídico. Por quê? Porque o presidente, ele disse inicialmente que vetaria integralmente, ou seja, isso poderia fazer com que não houvesse mais previsão desse fundo eleitoral. Só que aí ele foi informado que a Constituição, inclusive o processo eleitoral, ele obriga que haja esse fundo. Então agora se estuda um plano B, o que fazer. O Centrão já defendia um valor intermediário, que é justamente o que o presidente disse, entre 3 bilhões e 4 bilhões. O que o Ministério da Economia estuda Bodes agora, fora, segundo... né? Isso. Bodes fora, 3, 4 bi. Bodes fora, que seria o dobro do que foi em 2018 e 2020 ainda. Não seriam 6, mas seriam 4. E aí, nisso, Carla, o que se tem se estudado no Ministério da Economia? Sancionar esse valor integral agora na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e incluir uma mudança na Lei Orçamentária Anual, na LOA, que será enviada ao Congresso Nacional no final de agosto. Seria uma alternativa, mas isso ainda está em estudo, porque o governo ainda não sabe exatamente como viabilizar esse enredo, enfim, econômico. Então, é um ponto em avaliação. Mas é importante a gente lembrar desse recuo do presidente, que é justamente o que nós falamos em relação a 2020. Lá em 2019, o presidente disse que vetaria, na época, um fundo eleitoral de 2 bilhões, que era muito grande, que os eleitores não tinham um apoio, não apoiavam essa proposta. Aí o próprio presidente, em 2020, no início do ano, acabou sancionando, após ser pressionado pelo Congresso. E é justamente o que tem acontecido. No momento em que ele traz Ciro Nogueira para o coração do Palácio do Planalto, ele tem sido pressionado a manter um fundo eleitoral que seja maior que 2 bilhões, ou seja, lá para a base de 4 bilhões, como ele disse. Inclusive, quando ele falava com os eleitores, ele disse: eu espero que meus eleitores entendam. Ou seja, é o presidente já construindo um discurso para que ele não seja atacado nas redes sociais. Então, é essa alternativa que o Ministério da Economia pensa. Talvez o presidente sancionar integralmente o fundo de quase 6 bilhões e aí na LOA, na Lei Orçamentária Anual, ser feita essa modificação para 3 ou 4 bilhões. Até lá todo mundo já vai ter se esquecido, vamos ver, né, o que vai acontecer, porque afinal de contas ele não tem quem jogar esse bode no colo, porque o problema de agora também ele jogar a culpa no Centrão é que ele se afirma: eu sou o Centrão. Então, tá difícil, né? Basília Rodrigues, você que está aí acompanhando o presidente, fala em excesso, né? O que ele quer dizer com isso? Porque é uma das tarefas dele resolver agora esse imbróglio, né? Chutar o bode. Pois é, conversando mais cedo com um líder bem expressivo no Centrão, ele disse que o presidente Jair Bolsonaro faz discurso para as redes sociais, mas é um discurso que esquece do que o governo precisa e que o governo precisa de uma campanha turbinada para que seus aliados e a própria presidência da República se confirmem em 2022. Eles estão trabalhando com 6 bilhões de reais, isso levando em consideração só os recursos do chamado fundão, que é esse fundo especial eleitoral, sem nem falar dos outros 1 bilhão de reais que foram para o fundo partidário, que é um recurso que serve para o dia a dia das legendas aqui no país. Bom, se o presidente vetar ou tirando ou diminuindo esse valor astronômico, palavra usada por ele, inclusive, de 6 bilhões de reais, o Congresso vai dar uma outra solução a isso. E a solução se chama financiamento privado. Se não for por meio do financiamento público, pelo fundão, se houver o veto, se o Congresso não derrubar esse veto, os líderes do Centrão disseram que vão trabalhar para aprovar um pacote que prevê regras para as próximas eleições e, dentro deste pacote, há o retorno do financiamento empresarial. Então, se não está dando certo com a atual regra, volta a antiga regra, que permite que as empresas, o CNPJ, possam fazer aí as doações para as campanhas eleitorais, como que é hoje. Hoje, desde 2017, com a mini-reforma eleitoral, ficou valendo, então, o financiamento público por meio do fundão e as pessoas, até mesmo empresários, podem fazer essas doações como pessoas físicas, né? De um para um, não como conglomerados, como grandes empresas. Com a alteração que pode ocorrer ainda neste ano para compensar
essa falta de fundão, a gente volta a uma regra antiga do financiamento empresarial. Então, além das próprias empresas que fazem financiamento pelo CNPJ, além do financiamento público, que é o fundão, abriria a possibilidade, além do financiamento dos empresários, além do financiamento do fundão, reabriria a possibilidade das empresas também poderem fazer essas doações. E só para ficar num bastidor, conversando com alguns presidentes de partido, eles dizem que estão no momento agora de já ir atrás dos marqueteiros, da contratação de quem vai fazer o marketing das eleições do ano que vem. E isso exige dinheiro. Sempre que a gente parte para essa análise, né, Uribe, eu gosto de lembrar de um trecho ali do depoimento do João Santana, o ex-marqueteiro do Partido dos Trabalhadores, e a esposa dele, pegos ali na Operação Lava Jato, em que eles ressaltam em vários dos depoimentos: campanha eleitoral é coisa cara sim, ainda mais no Brasil. Agora, eu queria até perguntar para vocês dois, porque eu tenho duas dúvidas. Isso seria em caso do fundão zerar, por exemplo, de não ser absolutamente aprovado, ser vetado totalmente, ou haveria, assim, um piso a partir do qual, tudo bem, a gente não precisaria tentar aprovar o financiamento empresarial? E segunda pergunta, caso se parta para aprovar esse financiamento empresarial, isso teria que ser feito também até aquela data limite de 1 ano antes das eleições para poder valer para a próxima, né? Exatamente, até outubro, né? Olha, o valor da compra, digamos assim, já foi dado, 6 bilhões de reais. Então, se o fundão... 6 inegociável. Se o fundão não chegar até aí ou as outras alternativas de financiamento não preencherem os cofres, eles vão partir para alternativas. E a intenção é aprovar o financiamento empresarial, o retorno, então, do CNPJ para a prestação de contas, né, para as doações eleitorais, para que eles possam, pelo menos, ir para 2022 com esses 6 bilhões aí para as campanhas. Quer acrescentar alguma coisa, Uribe? Não, lembrando, João Santana hoje está com Ciro Gomes. A Vasília comentou a respeito da campanha, mas agora está com um contrato também bastante gordo com Ciro Gomes. Em relação ao que a Basília Rodrigues disse, é isso mesmo, o Centrão tem pressionado. E agora o Centrão está com a bola toda, né, Carla? Está na Casa Civil, no coração do governo. Então o próprio Centrão deve negociar para aumentar um pouco esse valor. Alguns integrantes do governo falavam que inicialmente a ideia do Centrão era aumentar para esses 4 bilhões que o presidente disse. Mas o apetite é maior. Existe uma pressão para que se chegue talvez a 5 ou até a 6, o que o presidente Jair Bolsonaro não quer. Mas a gente já observa que o presidente já tem construído um discurso caso ele seja vencido nessa queda de braço. Tem que fazer aquela tática do comércio, 5,99. Centavinhos.